Hello, pessoal! Mais um vídeo aqui essa semana para o nosso canal. A reflexão de hoje é algo que eu tirei, assim, da minha vida pessoal, que o Espírito Santo compartilhou comigo. E eu quero deixar um pouquinho com vocês através da experiência que eu estou tendo. Nesse tempo, eu estou gestando, né? Depois de 3 perdas gestacionais em 3 anos seguidos. Nós já temos 2 filhos, eu sou casada, nós já temos 2 filhos, o Caleb de 10 anos, de 11 na verdade, e o João de 8 anos. E em 2022, 23 e 24, eu sofri abortos, né, os 3 anos seguidos. Mas Deus nos deu a bênção de gerar novamente, e nós estamos aqui agora, gerando a nossa Helena, já estamos com 23 semanas. E em meio a isso tudo, a essas mudanças e sonhos, planos, planejamentos, né, que a gente faz como família, a família está crescendo e é comum as preocupações aumentarem. E nesses dias eu tenho buscado me resguardar, eu aproveito janeiro, que é um mês de férias, e dá para eu descansar, e eu gosto de tirar esse tempo para ler mais a palavra, estar mais em comunhão com Deus e meditar nas escrituras, silenciar a mente para receber direção para o novo ano. E Deus tem me feito pensar, e até através de sonhos, ele tem mostrado emoções que estão latentes, assim, sabe? Muito presentes, muito fortes no meu coração, e que algumas coisas estão desalinhadas com a palavra. Só que ontem, o Espírito Santo foi falando tão forte ao meu coração. Mais uma vez eu tenho participado das lives da Madrugada com Deus. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu indico aqui o canal Mulher Que Nem Eu. Eles fazem live de oração e tem sido muito bom, tem sido muito edificante participar ao longo desses anos. E ontem, enquanto eles oravam e falavam, né, da palavra, eu estava ali orando em línguas baixinho, e eu já pego meu caderno e vou escrevendo, porque eu sei que nessas horas o Espírito Santo vai começar a falar. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração que eu poderia estar construindo um altar a Mamon, que na verdade eu estava construindo um altar a Mamon. Eu também estava conversando com a minha irmã, né, ela pedindo oração por algumas questões, e na mesma hora o Espírito Santo falou para ela, falou ao meu coração, né? Fala para ela não levantar um altar a Mamon, para ela começar a adorar e celebrar e exaltar o meu nome, porque eu vou fazer, eu vou prover. E eu comecei a pensar o que tem a ver Mamon com a preocupação e a ansiedade em relação a coisas futuras, a expectativas de coisas que a gente tem necessidade. Ah, eu não sei se você também já passou por isso, mas às vezes você pode estar perdendo a sua paz por preocupação com questões financeiras. Parece que você só está em paz quando as contas estão fechando, quando as coisas estão bem. E aí Deus começou a ministrar o meu coração. A gente não pode ter o nosso coração dividido entre dois senhores. Ou a gente vai ter Mamon como Senhor, ou a gente vai ter Jesus como Senhor da nossa vida. E cara, quando eu pensei isso, caiu uma ficha assim de que eu sempre imaginei que falar de Mamon era falar de ganância, de pessoas que têm muito, que querem correr atrás do dinheiro, ganhar muito, ficar ricos. Mas a gente também constrói um altar a Mamon quando, ao invés de confiar em Deus, a gente confia nos bens e nas riquezas. E eu vou ler aqui com vocês, até deixei marcado aqui, Mateus capítulo 6, no versículo 24, Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Algumas versões trazem riquezas, mas eu entendi que Mamon aqui não representa só dinheiro,
mas representa tudo aquilo em que a gente coloca a nossa segurança financeira, sabe? A nossa segurança para conseguir bens, conseguir coisas e suprir as nossas necessidades. Só que eu fiquei assim, mas o que isso tem a ver com ansiedade, com preocupação? Né? Aqui nesse contexto, Jesus está falando primeiro de não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu, nos versículos anteriores. Depois ele vem falando sobre onde está o nosso coração, onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E depois ele fala dos olhos, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então ele fala de tesouros do coração, dos olhos, de onde a gente está colocando os nossos olhos. E aí ele fala desses senhores, esses dois senhores, prestem atenção. Mamon e Deus. Ou nós vamos colocar um no altar, ou nós vamos levantar um altar a outro. Não há como levantar um altar para os dois senhores. E sabe por que Jesus está falando isso? Aí eu comecei a estudar e o Espírito Santo mandou eu continuar aqui na leitura do texto. E eu continuei. No versículo 25, depois que ele fala isso, não podeis servir a Deus e a Mamon, continua. Por isso, esse por isso está ligado ao contexto anterior do que a gente está lendo. Por causa disso, de ter que escolher qual Senhor que a gente vai servir, colocar Deus no lugar certo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Isso para mim foi um alerta tão grande de como Mamon está conectado à ansiedade. Mamon está conectado à ansiedade porque quando você tira os olhos do Senhor, que é o seu Pai, o seu provedor, e coloca toda a confiança na força do seu braço e rege a sua vida a partir da falta, a partir da necessidade, a partir da busca por coisas que irão te suprir em primeiro lugar, você está tirando Deus do trono e está colocando Mamon no trono. Mamon não está no trono somente quando você é ganancioso ou busca riquezas, mas Mamon também está no trono quando, ao invés de confiar em Deus, você confia mais na sua preocupação, você prefere andar ansioso, correr atrás, ao invés de se lançar e se entregar nos braços do Pai, que é aquele que tudo provê. E isso aqui é o seguinte, não quer dizer que nós não devemos fazer a nossa parte, porque nós temos necessidades, nós precisamos trabalhar, mas quer dizer que nós não devemos construir um altar a Mamon através da preocupação. A preocupação é coisa de quem não tem pai, coisa de quem não confia em Deus como pai, porque aqui ele fala que a gente não pode andar como gentios, porque quem se preocupa com essas coisas são os gentios, aqueles que não têm a Deus como pai. Então, provavelmente, muitas vezes, nós estamos tirando Deus do lugar dele nas nossas vidas e colocando Mamon como Senhor. Quando a gente se preocupa, anda ansioso e não entrega, não confia que Deus pode prover. Sabe, há circunstâncias que nós chegamos no limite e entendemos que não há nada que nós possamos fazer. A gente trabalha, a gente corre atrás do nosso sustento, né? A gente vai ali, Deus nos dá saúde, nos dá a provisão do salário todo mês, mas existem circunstâncias que fogem ao nosso controle. Claro, a gente precisa pedir a Deus sabedoria para administrar aquilo que Ele tem nos dado, mas viver preocupado é característica de quem não sabe que tem um pai, um provedor. E eu creio que você, assim como eu, não quer construir um altar a outros deuses. A Bíblia é clara nisso.
E mais uma vez, igual o vídeo anterior, eu falei que muitas vezes o nosso problema é um problema de confiança. Onde está a nossa confiança? Onde está o nosso tesouro? Ali vai estar o nosso coração. Onde nós temos colocado os nossos olhos, nós temos depositado toda a nossa confiança em Cristo, nós temos descansado em Deus, em quem Ele é. Você conhece o Pai que você tem. E eu quero te fazer esse convite nesse tempo, assim como o Espírito Santo está me convidando a reordenar as coisas, a colocar cada coisa no seu devido lugar. Há coisas que não dependem de mim, há coisas que só dependem de Deus. E ontem eu estava lendo no livro do John Stott, até postei, né, no status do WhatsApp, que a gente se preocupa hoje com algo que vai acontecer, que pode acontecer amanhã, e se não acontecer, a gente se preocupou em vão. Se acontecer, a gente se preocupou 2 vezes sem necessidade. Então, por isso Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Lá no final, não se inquietem pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Ele não diz que não vão haver dias difíceis, os dias não vão ter coisas ruins, mas ele diz que a cada dia, basta o seu mal. Não traga para o dia de hoje preocupações que podem estar no seu amanhã, porque você também não sabe se vai acontecer ou não. Mas a ordem de Jesus é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo é tão conhecido e a gente repete tantas vezes, mas às vezes na nossa prática cristã falta realmente viver aquilo que Jesus tem nos ensinado. E para fechar, eu achei muito interessante, eu gosto sempre que eu vou ler um texto bíblico, analisar o contexto anterior. É muito interessante que aqui esse texto está dentro do Sermão do Monte. E no capítulo 6, Jesus fala de esmola, de oração e jejum, que são práticas espirituais que nós fazemos como cristãos, mas podemos também fazer com o coração errado. Podemos fazer para ser visto pelos homens. Podemos fazer para agradar ou impressionar os homens. Mas diante dessas práticas espirituais, esmola, oração e jejum, a gente pode estar anulando tudo isso através do que está lá no final, que é o que a gente falou aqui. A gente ora, a gente jejua, a gente tem um coração generoso, a gente faz a obra, a gente vive o nosso chamado, vive o nosso ministério, mas quando chega na hora de confiar em Deus para suprir as nossas necessidades, parece que ainda não aprendemos que Ele é o nosso Pai, que nós somos limitados, que Ele é Deus, Ele é soberano e nós somos pequenos, não temos poder de controlar tudo. Então, nesse dia, eu quero te convidar. Entregue nas mãos daquele que tudo pode fazer. Entregue nas mãos daquele que supre todas as nossas necessidades. Entregue nas mãos daquele que é o seu Pai. Ele é o seu Pai, Ele é o Pai nosso, que não nos deixa faltar nada. O Senhor é o meu e o seu pastor, e Ele não nos faltará, nada nos faltará. A palavra promete isso. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Nós não queremos construir altar a outros deuses, senão ao nosso Deus. Um altar de confiança, no altar a gente entrega, a gente se lança, no altar a gente adora. Então, construa um altar somente a Deus, somente a Ele, não a mamon, não a preocupação, não a ansiedade, somente a Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.